Antes de ganhar atenção nos palcos dos negócios e virar referência em transformação pessoal, Júnior Rostirola era apenas um jovem comum, lutando entre as dificuldades cotidianas do interior. Não veio de família rica, não tinha conexões poderosas. O cenário não conspirava a favor, pelo contrário, mas foi exatamente ali, naquele ambiente sem glamour, que brotou sua estrela. Júnior enfrentou privações financeiras, noites em claro trabalhando em bicos, responsabilidades enormes ainda na adolescência. Enquanto seus amigos sonhavam só com diversão, ele refletia sobre propósito. Ele se perguntava: qual legado quero deixar? Até onde posso chegar se ninguém acreditar em mim? Essa inquietação foi o combustível que o levou a mergulhar em livros que ninguém lia, a estudar estratégias que ninguém ensinava e a se cercar de mentores mesmo sem ter recursos. Ele descobriu que não precisava esperar as condições perfeitas. Ele precisava criar o cenário perfeito dentro de si. Há uma mensagem poderosa aqui. O tamanho do seu sonho não pode ser limitado pela origem do seu ponto de partida. Onde muitos viam dificuldade, Júnior enxergou oportunidade. Onde muitos desistiram, ele decidiu persistir. E agora reflita: quantos de nós trazemos dentro de nós uma semente inexplorada, esperando que a terra fique pronta ao nosso redor? Júnior nos mostra que, muitas vezes, a verdadeira transformação começa por dentro, e que o palco se forma quando decidimos subir. Se você quer conhecer as viradas estratégicas e transformadoras que ocorreram depois desse ponto, as batalhas internas, as estratégias para construir autoridade e os hábitos que o projetaram a vida de Júnior Rostirola, não seguiu um roteiro romântico. Antes de se tornar referência em desenvolvimento humano, ele enfrentou uma das fases mais brutais da sua jornada: o ciclo das portas fechadas. Ele já contou em entrevistas que os primeiros projetos falharam. As ideias eram boas, o esforço era real, mas o resultado simplesmente não vinha. Convites recusados, propostas ignoradas, eventos com cadeiras vazias. A cada tentativa frustrada, o sentimento de inadequação parecia crescer. Mas foi nesse momento que Júnior aplicou um dos princípios mais poderosos que hoje ensina nos palcos e nos treinamentos: a ressignificação da rejeição. Ele entendeu que cada não era apenas um ajuste de rota, que cada erro trazia um recado, que o problema não era o sonho, era a estratégia. Harvey sempre fala disso no canal. A maioria morre antes da largada oficial, porque confunde fracasso momentâneo com sentença final. E foi exatamente isso que Júnior recusou-se a aceitar. Em vez de parar, ele decidiu estudar como nunca. Passou a investir em treinamentos, mentorias, leitura compulsiva. Ele mergulhou em psicologia, comunicação, neurolinguística, comportamento humano. Enquanto os outros dormiam, ele lapidava o próprio futuro. E o mais interessante, Júnior não esperou ter estrutura perfeita para começar. Ele começou com o que tinha, usava o que podia, fazia com o que estava nas mãos. Esse é o DNA Harvey que tanto repetimos aqui: ação com os recursos que você tem agora. Pergunta para você: quantos projetos seus estão parados esperando a condição perfeita? Quantas ideias estão mofando dentro de você porque o medo da rejeição te paralisa? Júnior provou que a virada não acontece quando o mundo te aplaude, mas quando você decide continuar, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Se você quiser entender como ele transformou esse período de rejeição em um dos maiores impulsos da carreira, todo mundo tem um momento divisor de águas. Aquela virada interna que separa o antes do depois. Para Júnior Rostirola, esse momento veio quando ele entendeu uma verdade brutal: ninguém viria salvá-lo. Nenhum convite milagroso, nenhuma ajuda inesperada, nenhum empurrão generoso da vida. Foi ali que ele decidiu parar de ser espectador e assumir de vez o papel de protagonista da própria história. Júnior começou a criar os próprios eventos. Ele mesmo ligava para as pessoas, alugava espaços, organizava cadeiras, montava os slides e, quando necessário, era o próprio técnico de som e iluminação. Não havia glamour, só trabalho duro. E foi exatamente essa fase que forjou nele a disciplina emocional que hoje você vê nos palcos. Harvey fala muito sobre isso. Tem gente esperando a vida mudar antes de mudar a postura, mas a vida só muda depois que a postura muda. E foi exatamente isso que Júnior aplicou. Enquanto muitos ficavam postando frases motivacionais, mas sem tomar nenhuma atitude prática, Júnior saía para vender ingressos de porta em porta.
Fazia parcerias locais, chamava amigos, divulgava nos grupos. Ele não tinha audiência, então criou uma, de um por um. Quer um exercício prático, inspirado no método Harvey e na história do Júnior? Pegue agora aquele projeto que você está procrastinando há meses. Faça uma única ação prática hoje. Pode ser enviar uma mensagem, gravar um vídeo, fazer uma ligação, montar uma página simples, qualquer coisa que tire a ideia da cabeça e coloque no mundo. Repita amanhã e depois, até que o projeto exista de fato. Júnior entendeu que o universo só responde para quem age, que o medo não some, ele é atropelado pela decisão. E você? Está esperando o quê? Um sinal? Uma validação? Ou vai fazer como o Júnior e criar sua própria virada? Júnior Rostirola não virou referência por acaso. Ele não foi alçado ao topo por sorte, nem por viral de redes sociais. A autoridade que você vê hoje foi construída, tijolo por tijolo, em cima de uma fundação sólida, consistência, entrega e dor redirecionada. Ele entendeu cedo que a autoridade de verdade não vem de um crachá, de um título ou de curtidas online. Ela nasce da verdade que você carrega na voz, da dor que você teve coragem de curar em si e depois transformar em cura para os outros. Harvey diz isso com frequência. Só transforma quem já sangrou. Só carrega poder quem passou pelo deserto e decidiu não montar acampamento nele. E foi exatamente isso que Júnior fez. Ele começou a compartilhar histórias reais. Não se escondia atrás de máscaras, falava das quedas, dos erros, das cicatrizes emocionais. E isso conectou, porque enquanto muitos falavam de sucesso com frases prontas, ele falava com alma. Ele não ensinava da teoria, ele ensinava da vivência. Foi aí que seus conteúdos começaram a ganhar força. Eventos lotaram, parcerias surgiram. O nome Júnior Rostirola deixou de ser apenas um entre muitos e passou a ser sinônimo de clareza, transformação e profundidade. Mas tem um detalhe que quase ninguém vê. Nos bastidores, Júnior estudava como um monge. Ele não parou no primeiro curso. Fez mentorias, certificações, mergulhou na mente humana. Ele entendeu que, para subir com consistência, precisava mergulhar com profundidade. Harvey já disse em um dos vídeos mais assistidos do canal: quem quer impactar multidões precisa primeiro vencer batalhas no invisível. E aqui vai uma pergunta direta para você. Você está investindo mais tempo em parecer bom ou em realmente ser excelente? A autoridade de Júnior veio da escolha de ser intenso onde ninguém via, para depois ser reconhecido onde todo mundo olha. Todo mundo vê os palcos lotados, os vídeos com milhares de visualizações, as frases de impacto. Mas poucos sabem como Júnior Rostirola construiu a base invisível que sustenta tudo isso. Existe uma disciplina que acontece nos bastidores, longe das câmeras, quando ninguém está olhando. E aqui é onde o método Harvey se conecta de forma brutal com a trajetória dele. Harvey sempre diz: o que você faz no invisível determina o que você recebe no visível. Júnior entendeu isso cedo. Ele criou uma rotina quase militar de desenvolvimento pessoal. Primeiro hábito: leitura diária. Ele não apenas lê, ele estuda. Ele anota, sublinha, faz conexões. Livros de psicologia, espiritualidade, liderança, comportamento humano. Ele trata a mente como um atleta trata o corpo. Segundo hábito: visualização criativa. Júnior dedica minutos do dia para visualizar o futuro que quer construir. Ele imagina os eventos, os aplausos, os depoimentos das pessoas transformadas por suas palestras. Ele sabe que a mente cria antes do mundo ver. Terceiro hábito: oração e conexão espiritual. Ele já compartilhou que a base de tudo que faz vem de um alinhamento com Deus. Antes de cada evento, ele faz uma oração pedindo direção, foco e propósito. Quarto hábito: disciplina física. Mesmo com a agenda lotada, ele reserva um tempo para a atividade física. Sabe por quê? Porque entende que a energia mental está diretamente ligada ao corpo. E isso é um código que Harvey também vive reforçando aqui no canal. Corpo fraco, mente confusa. Quer um exercício prático inspirado nesses hábitos? Escolha um livro que você vem adiando há meses. Leia pelo menos 10 páginas amanhã cedo. Antes de dormir hoje, visualize como será a sua vida daqui a 12 meses. Se você fizer o que precisa ser feito, amanhã cedo, tire 5 minutos de silêncio só para agradecer e pedir direção. Júnior Rostirola não é mágico.
Ele é disciplinado. E a pergunta que fica para você é: quantos dos seus resultados estão parados? Porque você ainda não criou hábitos que sustentem a vida que diz querer. Júnior Rostirola não é apenas um pastor, palestrante. Ele é um ativador. Quando sobe ao palco ou no altar, algo muda no ambiente. Pessoas choram, refletem, se levantam e tomam decisões que estavam adiando há anos. Isso não é acaso. Isso é técnica, é ciência, é entrega e é alma. Napoleon Hill dizia que o poder de uma ideia está na sua capacidade de inspirar ação. Júnior dominou essa arte. Ele fala com clareza, mas com emoção. Ele não joga palavras ao vento. Ele insere sementes no subconsciente das pessoas. Cada frase dele tem um propósito. Cada pausa carrega energia e cada história conecta. Harvey, o protagonista do nosso canal, vive repetindo: comunicação sem verdade é ruído. Comunicação com propósito é transformação. E é exatamente isso que Júnior faz. Ele não finge ser perfeito. Ele se apresenta como um ser em construção. E é aí que ele conecta. Porque ninguém resiste à verdade falada com coragem. Mas tem um detalhe técnico que poucos percebem. Júnior estuda oratória, ritmo, tom, estrutura narrativa. Ele não se joga nos palcos de forma impulsiva. Ele se prepara. Ele escreve. Ele ensaia. Ele testa palavras. Ele revê gravações. Por quê? Porque ele respeita o público. Porque ele sabe que, se quiser impactar profundamente, precisa entregar com excelência. Quer aplicar agora um princípio dessa comunicação transformadora? Da próxima vez que for conversar com alguém, cliente, parceiro, audiência, em vez de tentar impressionar, tente conectar. Compartilhe uma história real, algo que você viveu, e extraia uma lição. Termine com uma pergunta poderosa. Isso ativa o cérebro do outro e transforma a escuta passiva em participação ativa. A comunicação de Júnior é poderosa porque vem de um lugar profundo. Ele não está tentando provar valor. Ele está servindo com valor. E esse é um dos pilares do método Harvey. Quem serve com verdade nunca implora atenção. Se tem uma coisa que quase destruiu a trajetória de Júnior Rostirola, foi a guerra invisível que acontecia dentro da própria mente dele. Antes de ganhar os palcos, ele precisou vencer um inimigo mais perigoso do que a rejeição externa: a autossabotagem. Júnior já revelou em diversas entrevistas que enfrentou momentos de dúvida profunda. Perguntas como: será que eu sou bom o suficiente? Será que alguém vai me ouvir? E se eu fracassar de novo? Eram frequentes nas madrugadas em que ele planejava os próximos passos. Essa luta mental quase o paralisou em vários momentos. É aqui que o método Harvey entra com força. Harvey sempre diz: não é o que o mundo fala que te derruba, é o que você acredita sobre si mesmo depois de ouvir o mundo. E foi exatamente essa chave que Júnior virou. Ele decidiu que não seria mais refém das próprias vozes internas de medo. Criou rituais diários de fortalecimento emocional. Antes de cada palestra, ele fazia um exercício de respiração consciente, declarava frases de poder em voz alta e visualizava o público reagindo com impacto. Ele também passou a monitorar os próprios pensamentos. Quando um pensamento sabotador surgia, ele questionava: essa voz me fortalece ou me enfraquece? Ela me aproxima ou me afasta do meu propósito? Esse processo de vigilância mental virou um hábito. Hoje, Júnior treina outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele ensina que você precisa ser o guardião da sua mente, porque pensamentos desgovernados constroem realidades desgovernadas. Aqui vai um desafio prático no estilo Harvey para você. Pegue um caderno e anote os pensamentos negativos que mais aparecem na sua mente durante o dia. Para cada pensamento sabotador, escreva uma contradeclaração positiva, algo que te fortaleça. Toda vez que a voz do medo surgir, leia a sua contradeclaração em voz alta. Esse é o tipo de blindagem que Júnior fez. Não foi mágica, foi decisão, foi consistência. E a pergunta agora é: você vai continuar alimentando os pensamentos que te limitam? Ou vai começar a construir a versão blindada de si mesmo? Quando Júnior Rostirola sobe ao palco, não é só mais uma palestra, é uma experiência de choque emocional. Quem já participou de um dos eventos dele sabe, é impossível sair igual. Por quê? Porque ele não apenas transmite conteúdo, ele entrega a própria alma em cada palavra. Harvey sempre diz aqui no canal: se não for para entregar tudo, é melhor nem começar. E é exatamente esse princípio que Júnior leva ao extremo.
Ele entende que em cada plateia tem alguém à beira de uma decisão de vida. Tem gente pensando em desistir, outros em colapso emocional, alguns em busca de um último fio de esperança. Júnior fala como quem sabe disso. Ele entra no palco com a responsabilidade de ser um canal de transformação. Mas isso não acontece por acaso. Existe uma preparação brutal antes de cada evento. Júnior faz uma análise do público, estuda o perfil emocional das pessoas, adapta o discurso, ajusta os gatilhos de impacto. Ele desenha cada minuto da palestra com foco em resultado. E o segredo final: vulnerabilidade consciente. Ele não tem medo de expor suas quedas, suas feridas, seus momentos de dor. E é exatamente por isso que conecta tanto. Ele mostra que não existe super-herói. Existe ser humano em processo. Aqui vai um exercício prático do método Harvey inspirado nessa entrega total de Júnior. Escolha uma situação da sua vida onde você teve que lutar muito para vencer. Compartilhe essa história com alguém, mas sem enfeitar, sem florear. Fale a verdade crua como ela foi. Observe a reação. Você vai perceber. A sua vulnerabilidade cria pontes que nenhuma máscara conseguiria criar. Júnior entendeu que a comunicação verdadeira não é sobre mostrar força, mas sobre mostrar verdade. E agora, a pergunta que fica para você. Em quantas áreas da sua vida você ainda está tentando impressionar? Quando deveria estar tentando transformar? Júnior Rostirola entendeu cedo uma coisa que muitos líderes demoram anos para perceber. Sucesso de verdade não é sobre aplausos momentâneos. É sobre impacto duradouro. Não é sobre lotar uma sala uma vez. É sobre criar uma comunidade que cresce com você, dia após dia. Ele não queria apenas seguidores. Queria discípulos de transformação. Pessoas que aplicassem, que mudassem de vida, que depois inspirassem outras. E foi exatamente isso que ele construiu. Harvey sempre diz: se o que você faz morre quando você para de falar, você não criou transformação, só entretenimento. E Júnior aplicou isso como um código interno. Por trás de cada evento, palestra, vídeo ou conteúdo, havia um objetivo maior: plantar sementes que germinassem independente da presença dele. Foi assim que nasceram os programas online, as mentorias, os workshops, mas principalmente os grupos de transformação. Pessoas que começaram a compartilhar seus próprios resultados, seus testemunhos de vida, criando uma rede de apoio emocional e espiritual que cresceu organicamente. Júnior não criou fãs, criou multiplicadores. E sabe qual o segredo disso? Ele colocou propósito acima de ego. Não se preocupava em ser o mais famoso, mas em ser o mais relevante na vida de quem realmente queria transformação. Quer uma aplicação prática no estilo método Harvey? Escolha uma pessoa no seu círculo que precise de apoio ou direção. Compartilhe com ela uma lição que mudou sua vida nos últimos meses. Ofereça ajuda sem esperar retorno. Plante a semente, porque legado começa com uma decisão simples: fazer diferença na vida de uma pessoa, antes de querer impactar multidões. Agora, a pergunta que fica para você é: você está focado em likes ou em legado? No próximo bloco, vamos revelar o que Júnior aprendeu sobre espiritualidade prática. E como essa tem uma coisa que Júnior Rostirola nunca escondeu, é que tudo o que ele construiu tem uma base inegociável: a fé. Não uma fé superficial, não aquela fé de frases prontas de redes sociais, mas uma espiritualidade prática, aplicada no dia a dia, enraizada em princípios que sustentam sua mente, suas decisões e seus resultados. Júnior entendeu que sucesso sem alinhamento espiritual é só um castelo de areia, bonito por fora, mas vulnerável por dentro. Harvey já falou isso diversas vezes aqui no canal. Sem conexão com a fonte, você pode até conquistar, mas não vai sustentar. E Júnior é a prova viva disso. Antes de cada projeto, ele ora. Antes de cada evento, ele se entrega. Antes de cada decisão importante, ele busca direção. Não é sobre religião, é sobre conexão. É sobre saber que existe algo maior guiando os passos. Inclusive, ele já compartilhou que os maiores insights e viradas de chave da carreira dele aconteceram em momentos de silêncio, de oração, de escuta intencional. E sabe o que mais? Nos dias de cansaço extremo, quando o corpo pede pausa e a mente grita por desistência, é essa fé que mantém ele em pé, que lembra o motivo, que realinha o foco. Harvey sempre reforça: espiritualidade não é fuga,
É munição emocional para continuar lutando. Quer trazer isso para sua realidade de forma prática? Aqui vai o desafio no estilo Método Harvey. Amanhã cedo, antes de pegar o celular, antes de olhar e-mails, tire 3 minutos só para agradecer. Peça direção para o dia, clareza nas decisões, força emocional. Durante o dia, sempre que o caos vier, repita mentalmente: eu sou guiado, eu sou capaz, eu sou protegido. Júnior provou que espiritualidade não é teoria, é prática diária, é raiz profunda, é o que segura você quando tudo parece desabar. No próximo bloco, vamos revelar os maiores erros que quase custaram caro na trajetória dele e como ele transformou esses tombos em combustível para ir ainda mais longe. Conexão com Deus virou o eixo central de tudo que ele construiu. Todo gigante tem cicatrizes, e Júnior Rostirola não é exceção. O que o torna diferente não é a ausência de falhas, é o que ele fez com elas. Ao longo da sua trajetória, ele cometeu erros que poderiam ter colocado tudo a perder. Mas em vez de esconder, ele escolheu aprender, ajustar e seguir. Um dos maiores tropeços foi a tentativa de acelerar processos sem estrutura emocional suficiente. No auge do crescimento, Júnior tentou abraçar mais projetos do que conseguia sustentar. Resultado: cansaço extremo, relacionamentos abalados e um desequilíbrio interno que quase minou sua paixão pelo propósito. Harvey já deixou claro aqui no canal: nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas de oportunidade. E foi essa lição que Júnior aprendeu da forma mais dura possível. Outro erro: querer agradar todo mundo. Nos primeiros anos, ele moldava discursos para tentar ser aceito em todos os ambientes. Isso o afastava da essência. Foi só quando decidiu ser radicalmente verdadeiro, mesmo que custasse aplausos, que seu impacto explodiu. Teve também erros estratégicos, parcerias mal pensadas, investimentos por impulso, confiar demais em pessoas que não estavam alinhadas com seus valores. Cada erro doeu, mas cada um serviu como lapidação. A diferença entre quem cresce e quem afunda está em como reage às quedas. Júnior transformou cada tombo em um degrau, cada crítica em clareza, cada perda em preparação. E agora eu te pergunto: quais erros você vem arrastando sem aprender nada com eles? Quais ciclos precisam ser encerrados não com culpa, mas com lição? Aqui vai o desafio do Método Harvey para você. Pegue papel e caneta e anote os 3 erros que mais te marcaram nos últimos anos. Para cada um, escreva a lição que você deveria ter aprendido, mas talvez ainda não aplicou. Escolha um desses erros e transforme isso em uma nova decisão a partir de amanhã. Júnior nos ensina que cair não é o fim. É só o aviso de que você precisa ajustar a rota. E agora, vamos para o bloco final, onde vamos sintetizar tudo isso com hábitos práticos, lições aplicáveis e uma mensagem que pode redefinir seu próximo ano. Se existe uma palavra que define a trajetória de Júnior Rostirola, é decisão. Ele decidiu não ser vítima. Decidiu aprender com as quedas. Decidiu servir com verdade. Decidiu caminhar com fé. E, principalmente, decidiu pagar o preço da transformação. Tudo o que você ouviu até aqui não é sobre sorte, talento natural ou alguma fórmula mágica de sucesso. É sobre consistência, sobre acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando o mundo parece contrário, mesmo quando o cansaço grita. Harvey, o nosso protagonista aqui do canal, sempre encerra dizendo: o futuro é uma conta matemática simples, o somatório das decisões que você toma todos os dias. E o que Júnior fez foi exatamente isso: somar decisões certas, uma por uma, durante anos. Então agora, se você realmente quer sair do modo espectador e entrar no modo execução, aqui vão 5 hábitos práticos no estilo Método Harvey e que Júnior aplica até hoje. Leitura diária. Pelo menos 10 páginas por dia de um livro que eleve a sua mentalidade. Visualização de futuro. Reserve 3 minutos ao acordar para visualizar como será a sua vida daqui a 1 ano, se você agir com disciplina a partir de agora. Oração matinal. Conexão com Deus antes de qualquer notificação no celular. Ação desconfortável diária. Faça uma coisa por dia que te tire da zona de conforto. Uma ligação difícil, um vídeo que você tem medo de gravar, uma conversa que você vem adiando. Reflexão noturna. Antes de dormir, anote em um caderno
O que eu fiz hoje que me aproximou da minha melhor versão? Júnior Rostirola é a prova viva de que o impossível só dura até alguém determinado demais aparecer e fazer. E você? Qual vai ser a sua decisão a partir de hoje? Vai continuar consumindo conteúdos e adiando a sua virada? Ou vai transformar essa inspiração em ação? Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.